Bom dia para você aqui no Brasil, fora do Brasil. Eu falo ao vivo dos nossos estúdios da capital paulista. Hoje, quinta-feira, 10 de fevereiro, dia de Santa Escolástica. Inclusive, tem entrevista sobre ela nesta edição. E a gente começa o jornal dando uma olhadinha no Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, céu nublado, com possibilidade de chuva a partir da tarde. A máxima não passa dos 28 graus por lá. 9 horas 35 minutos, hora de ficar bem informado com o Canção Nova Notícias, notícias a serviço da vida e da esperança. E entre os destaques desta edição, vamos aprender como descartar corretamente as máscaras e assim preservar o meio ambiente. Veremos o primeiro episódio da série de reportagens especiais Viver Bem, baseada nos escritos de Anselm Grün. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. E a gente começa com uma boa notícia. O Papa Francisco vai visitar a Ilha de Malta nos dias 2 e 3 de abril deste ano. O pontífice estará na cidade de La Maleta, capital de Malta, Rabat e Ilha de Gozo. A viagem apostólica foi convite do presidente da República de Malta e de autoridades da Igreja Católica do país. Malta é um país europeu formado por ilhas que ficam no mar Mediterrâneo. E uma outra notícia, neste tempo de pandemia, as máscaras e outros acessórios que usamos precisam ser descartados de maneira correta para não colocar em risco a nossa saúde e a do meio ambiente. É o que aponta a Organização Mundial da Saúde. Vamos ver então qual é a maneira certa de jogar esses produtos com a Gabriela Yamaguchi, diretora de engajamento da WWF Brasil. Essas máscaras devem ser descartadas após o seu uso. Leiam as orientações de cada um dos órgãos de saúde da sua cidade. Elas devem ser descartadas num lixo separado, que tem a tampa. Então, tenho aqui um lixinho, tem a tampa, ela vai direto para cá, ela fica aqui, separada do convívio, da família, do convívio do ambiente de trabalho, de um lugar que você passa na cidade. Se você está conseguindo andar por aí com um saquinho e consegue, na própria embalagem, descartar, você guarda dentro da bolsa depois de 3 horas de utilização. Algumas orientações vão nessa direção. Mas o mais importante, ela precisa ir naquilo que a gente chama do lixo comum, que é o lixo que vai ser descartado e vai ter outro tratamento. Não é reciclável. Eu tenho reutilizado também os saquinhos de papel da padaria. Quando eu compro meu pão, eu reutilizo esse papel porque ele também é útil para a gente colocar a máscara descartável e deixar ela isolada dos outros materiais quando a gente está fora de casa. Obrigada, Gabriela, dica muito importante, né? E a gente muda de assunto. Os estudantes já podem consultar o resultado oficial da prova do Enem, que foi liberado pelo INEP antes do prazo divulgado pelo Ministério da Educação. Vamos para Brasília conversar ao vivo com o nosso repórter Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Quais são, então, as informações? Bom dia, Danusa, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Ontem, por volta das 6 da tarde, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou a antecipação das notas do Enem para as 7 horas da noite. Mas o número de acessos foi muito grande e o site apresentou instabilidade. E só na meia-noite desta quinta-feira, as notas foram então divulgadas 2 dias antes do previsto. O ministro da Educação disse que ao todo 17 milhões de dados foram processados de mais de 3 milhões de participantes que fizeram o Enem 2021. Todos ansiosos, esperando para receber a nota e se inscrever nos programas SISU e ProUni, que dão acesso a faculdades e universidades públicas e privadas. Uma tamanha importância. Eu, inclusive, Danusa, fiz faculdade com bolsa integral do ProUni. A importância que tem esses programas para os estudantes brasileiros. As inscrições para o SISU e ProUni devem ser abertas ainda neste mês de fevereiro. Se você quer consultar a sua nota, basta acessar o site do participante no gov.br/INEP. Eu volto com você nos estúdios aí em São Paulo.
Obrigada, Francisco, pelas informações. Bom, e este ano está sendo marcado pelas fortes chuvas. De janeiro para cá, já tivemos pelo menos 4 episódios de chuvas intensas e muitos transtornos em cidades das 5 regiões do país. Vamos conferir, então, como ficará o tempo hoje. Nesta quinta-feira, a zona de convergência do Atlântico Sul continua atuando sobre o país, causando vários períodos de fortes chuvas. O destaque continua sendo para o alerta de temporal, chuva volumosa e frequente sobre o Amazonas, Rondônia, Pará, norte do Tocantins, Mato Grosso e Goiás, e em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em São Paulo, a chuva será isolada com pancadas de moderada a forte intensidade no decorrer do dia. Em Cuiabá, variação de 24 e 32 graus. Aqui no Sudeste, a instabilidade continua, sendo assim, os termômetros não sobem tanto. No Rio, máxima de 28 e mínima de 21 graus. Em Minas Gerais, as chuvas aumentaram novamente. Em Belo Horizonte, os mineiros terão um dia de temperaturas que variam entre 19 e 24 graus. Só hoje recordamos o testemunho daquela que foi irmã gêmea de São Bento, pai do monarquismo cristão, Santa Escolástica, que começou a seguir Jesus muito cedo. Mulher de oração, ela sempre foi acompanhada do irmão por meio da intercessão. Quem foi essa grande santa beneditina? Simplesmente irmã de São Bento, aquele que é o fundador da Ordem dos Beneditinos. Por volta do ano 480 ela nasceu, gêmea do seu irmão, né, São Bento. E é muito interessante que ela morreu e 40 dias depois ele morreu também. Impressionante. Desde jovenzinha, ela já acompanhou São Bento lá no mosteiro do Subíaco e praticamente com ela ali então começou a ordem segunda dos beneditinos, que são as irmãs. Né? Ali no Subíaco, depois do Subíaco ela foi para Monte Cassino, com São Bento, onde constituiu a grande, né, ordem ali de São Bento. E uma vez por ano, São Bento ia visitá-la, não mais do que isso. E não dormia lá no mosteiro dela, voltava para casa segundo a ordem de São Bento. São Bento não deixava os seus monges dormirem fora de casa. Bom, no ano 547, ela teve o último encontro com São Bento. São Bento foi ao mosteiro lá das irmãs, lá em Monte Cassino, e ela queria que São Bento passasse a noite conversando com ela, né? Mas São Bento disse, não, de jeito nenhum, a nossa ordem não permite tal, eu vou embora. E ela simplesmente baixou a cabeça, fez uma oração, pediu a Deus que ele ficasse. Daqui a pouco desabou um temporal tão grande que São Bento não teve jeito de sair. E São Bento, que chamou a atenção dela, ela disse, olha, eu pedi para você, você não me atendeu. Eu pedi para Deus, Deus me atendeu. Tá aí. 3 dias depois, São Bento teve uma visão que ela tinha morrido. De fato, tinha acontecido. E 40 dias depois, São Bento foi também. Obrigada, professor. Como a vida dos santos, né, nos edificam. E agora eu garanto que muita gente vai se identificar. Você anda apressado, se sente pressionado ou esgotado? Hoje daremos início a uma série de reportagens especiais baseadas no livro Viver Bem de Corpo e Alma, do monge beneditino alemão Anselm Grün. No primeiro episódio falaremos sobre os ambientes nos quais moramos, estudamos, trabalhamos e que podem nos curar ou nos adoecer. Já parou para pensar que estar em determinados ambientes faz bem ao corpo e à alma? É sabido que o lugar influencia muito o nosso estado de espírito. A casa ou o lugar de trabalho, onde nós habitamos no cotidiano, pode gerar cura, como pode gerar doenças emocionais. Eu recordo daquela passagem bíblica que Jesus diz que quando o espírito é expulso da nossa vida e a casa fica aberta, arejada, o espírito vai e, não encontrando morada, ele volta e ali traz 7 espíritos piores.
Então, quando você entra na sua casa, por exemplo, e está lá roupa jogada para tudo quanto é lado, a pia cheia de louça, as coisas desorganizadas, isso reflete que a pessoa não está bem emocionalmente. E é importante entrar em contato com a luz natural. A luz que não ilumina somente a mente humana, mas fortalece os mecanismos de defesa do corpo. Eu preciso da luz do dia, eu preciso da luz solar para gerar saúde emocional. Arejar a casa, arejar o ambiente, é permitir que essa luz de Deus invada meu coração. A igreja onde Padre Rafael atua foi construída com estruturas de metal e vidros, favorecendo assim a entrada da luz solar. É um bairro carente, nós não temos tantas praças, nós não temos tanto ambientes, ali bem organizados como nos grandes centros. E quando tivemos a inspiração de um lugar sagrado para rezar, a primeira coisa que pensei, não um lugar fechado, mas um lugar que tivesse o contato com a natureza, o barulho das águas, que eu pudesse respirar, assim eu posso rezar melhor. Anselm Gruen ensina também que é indispensável controlar a respiração e respirar ar puro. Uma boa respiração acalma o ser humano. Importante ainda, expirar. A expiração é tão importante quanto a respiração. Nesse sentido, o monge alemão indica a meditação como forma de encontrar o próprio centro e descobrir a fonte do Espírito Santo. Ela purifica as emoções, sentimentos negativos como raiva, ciúmes, inveja e impaciência. É importante, portanto, ordenar nosso exterior e interior. Então, emocionalmente, eu preciso de organização física. Espiritualmente, aqui, no interior, eu preciso pedir ao Espírito Santo. Organize o caos que muitas vezes se encontra, para que coloque tudo na sua devida ordem. Não vamos esquecer então de respirar, E no próximo episódio da série que exibiremos quinta-feira que vem, falaremos sobre a importância de viver em ritmo equilibrado. Depois de aprender tudo isso, a gente se despede. Permaneça informado acessando o Instagram, @CNNotícia, e mais tarde acompanhe o Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. A gente encerra hoje com imagens do Parque Trianon, aqui na capital paulista. Na sequência, tem quinta-feira de adoração. Fique com Deus e até mais!